Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão acompanhando o nosso curso de hermenêutica, um curso de história da hermenêutica. E nós não podíamos fechar o período da patrística sem nós estudarmos Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele não é apenas um ícone para a igreja, um ícone na teologia, né, como um pensador, como um doutor da igreja, mas é também um ícone dentro da própria filosofia. Dentro da própria filosofia você vai estudá-lo porque as suas ideias, né, elas vão muito além, elas transcendem apenas aspectos religiosos, né? Santo Agostinho foi alguém que não era cristão de nascença, né? É alguém que vai se converter depois de uma certa idade, vai viver os prazeres do mundo e vai ser um personagem muito importante dentro de toda a história cristã. Antes de passarmos para a nossa aula, quero mais uma vez mostrar mais um livro aqui, né? Hermenêutica Avançada, do Virkler, editora Vida. Então recomendo para vocês, é um bom livro para a gente começar a estudar hermenêutica bíblica, tá? Hermenêutica Avançada, editora Vida, Henry Virkler, ok? Vamos lá. Então, continuando, né? Vamos hoje fechar a patrística, os pais da igreja, esse primeiro período, depois já vamos entrar no medievo. E não podíamos deixar de falar em Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ou Agostinho, bispo de Hipona, e que é esse personagem único dentro do cristianismo, né? Alguns escritores, alguns eruditos, alguns teólogos consideram Agostinho o maior doutor da igreja depois do apóstolo Paulo. Ou seja, depois do apóstolo Paulo é o pensamento de Agostinho que vai dar as bases para o cristianismo. Lembrando que, olhando para a época que Agostinho nasceu, em 354, em Tagaste, uma pequena cidade no norte da África, ali na região da Argélia, é um período que a igreja está se consolidando como religião oficial do Império, né? Lembrando que isso, se eu não me engano, ocorre lá em 380, com o filho de Constantino, que a igreja vai se tornar a religião oficial do Império Romano, né? E começa a haver essa fusão, esse imbricamento entre igreja e Estado. E é nesse período que Agostinho aparece, e é nesse período que Agostinho se converte, porque ele era um pagão, né? Ele era um pagão antes disso, antes de se converter ao cristianismo. Nasceu num berço numa família onde o pai era pagão e a mãe era uma cristã devota, né? Santa Mônica, inclusive é santa da Igreja Católica, e que vai passar uma vida inteira orando por ele, né? E também vai, de certa forma, apresentar algumas coisas da fé cristã, mas ele era um intelectual, era um pensador, era um maniqueísta e reputava o cristianismo como uma coisa de segunda linha, de segunda ordem, que não satisfazia os seus anseios racionais. É importante aqui a gente falar alguma coisa, né? Que a fé, ela não é algo irracional. Tá? A fé não é algo místico, supersticioso, mágico, porque muitas pessoas ainda hoje, nós estamos falando aqui de Agostinho em torno de 1.700 anos, quase 1.700 anos depois, né, 1.600 e alguma coisa, e algumas pessoas dentro do cristianismo, eles vivem um cristianismo místico, um cristianismo mágico, um cristianismo de abracadabra, né? É muito comum a gente chegar nas casas, as pessoas abrem a Bíblia lá no Salmo 91, né? 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, como se fosse um amuleto. Mas o cristianismo, especialmente olhando pela lente dos pais da igreja, e olhando, por isso que é importante compreender a hermenêutica, é por isso que é importante compreender a palavra de Deus, ele é algo racional. E é isso que Agostinho, por que ele vai se tornar esse ícone dentro da igreja? Porque ele vai tentar, né, vai escrever
vai externalizar, vai estudar e vai elaborar uma base racional, uma base teológica, mas escrita tentando provar as questões bíblicas, né? Inclusive ele dentro das suas muitas coisas que ele escreveu, ele que é o inventor do livre-arbítrio, né? A palavra livre-arbítrio, aliás, as duas palavras você não vai encontrar na Bíblia, é uma tese de Agostinho. Ele que vai dizer que o mal é a ausência de bem, né? Porque quando acusam Deus, tá, mas como é que um Deus perfeito e totalmente bom vai criar o mal? Ele diz, não, Deus não criou o mal. O mal é a ausência de bem. Então, vocês vejam que ele está usando das faculdades racionais, cognitivas e intelectivas para explicar a fé, ok? Então, por isso, você que está assistindo esse vídeo, não pare aqui, né? Continue assistindo, aprenda um pouco mais, estude um pouco mais e torne a tua fé não algo supersticioso, né? Nós, os cristãos, os evangélicos, não sei se os católicos também, é muito comum nós termos aquelas caixinhas de promessa. Então ali as pessoas vão lá uma vez, duas vezes por dia e abrem um versículo bíblico, né? O que Deus tem para falar comigo? Isso é sortilégio, né? Isso não é cristianismo segundo os conceitos que a gente aprende durante a história e durante esses quase 2000 anos, certo? Então Santo Agostinho, né, viveu aí quase 80 anos, 76 anos, e vai deixar uma grande obra para todo o cristianismo, né? Não só católico, não pense que é só católico, porque vai muito além, né? Vai também, o próprio calvinismo está muito calcado, né? Calvino se calcou muito nos conceitos de graça trazidos por Agostinho, ok? Bem, gente, vamos lá. Principais obras. Escreveu muitas obras, né? As mais conhecidas é Cidade de Deus e Confissões. Cidade de Deus, porque havia, né, um grupo de romanos, lembrando que ali no século V, né, quando começa a entrar o século V, 430, depois em 450 Roma vai cair, em 454, começa a haver as invasões bárbaras do Império Romano, e os romanos, eles reputam, né, que isso está acontecendo por causa do abandono de Roma, dos seus deuses, em detrimento do Deus cristão, né? Então há um grupo de romanos que diz, olha, nós abandonamos os nossos deuses e agora os nossos deuses estão nos castigando. E aí Agostinho vai escrever esse livro, que é uma defesa do cristianismo contra essa tese, essa ideia, né? E onde ele vai contrapor a cidade dos homens e a cidade de Deus, né? A cidade que Deus quer e a cidade dos homens, que é a cidade que os homens vivem, certo? Então, uma obra muito interessante. E talvez a sua principal obra, Confissões, onde ele vai contar a sua história, né, de uma forma magistral, mas não é apenas uma biografia, mas também uma reflexão sobre as coisas que ele passa na sua vida, né? Lembrando que ele não era cristão, ele teve um filho fora do casamento com uma concubina, né, o Adeodato, ele dava muito valor às coisas da carne, aos prazeres da carne, naquela ideia de que a carne era má, né, e o espírito era bom, aquela ideia bastante platônica, mas até o ponto que ele se muda para Milão e ali, por curiosidade, não por convicção religiosa, ele começa a ouvir Ambrósio de Milão, né, o bispo de Milão, Ambrósio, né, e ele começa então a se converter, né, ele começa a ter contato com essas palavras e ele acaba por se converter, acaba por aceitar a Cristo, né? Isso não é mágico, né? Por que eu estou ressaltando isso? Porque algumas pessoas elas usam a confissão, né? Porque está lá, Paulo escreveu, se confessares, né, que Cristo é o Filho de Deus com a tua boca, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, embora essa passagem de Marcos talvez nem tenha
sido parte do Marcos original, mas às vezes a gente acha que conversão é algo, né, é uma palavra mágica. Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Né? Tá tudo certo agora, eu vou para o céu, amém. Né? Mas a conversão de Agostinho não foi assim. Né? É algo que ele começa a ir para ouvir, né, por causa da retórica, por causa dos ensinamentos, né, de Ambrósio, e ele acaba, por fim, aceitando aquilo como algo racional e acaba aceitando por fé também, né, porque não há como tirar o elemento fé, ele acaba aceitando Jesus de Nazaré como seu Salvador. Se batiza com 32 anos e ele e ele segue aquele caminho que naquela época e que desde lá do século II e do século I era muito comum, né? Que era, se abandonava tudo, se fazia um voto de celibatário, se abandonava todas as coisas, se vendia os seus bens, abandonava a sua carreira e ia realmente viver uma vida totalmente voltada para Deus, certo? Ele começa também um movimento monástico, ele não é o primeiro monge, evidente, mas ele vai ser um bispo que vai ser um monge, porque ele vai realmente fundar um monastério, onde todos que entravam ali tinham que vender os seus bens, esses bens eram repartidos para os pobres e também uma parte ficava para sustentar o monastério, onde tinha que fazer um voto de celibato e ia viver realmente para os estudos e para atividade pastoral, atividade também de proclamação do Evangelho, certo? Também vai escrever De Livre-Arbítrio, que é uma obra sobre o livre-arbítrio, né? Essa que é um conceito criado por ele. Vai escrever sobre a Trindade, que é a Trindade, vocês sabem, Tertuliano vai ser que vai trazer essa expressão e essa explicação de Cristo como Deus, Espírito Santo como Deus e do próprio Deus, mas ele também vai expandir isso. E eu botei aqui outro também, diálogo sobre a felicidade, mas ele tem muito mais obras, obras muito riquíssimas. Mas se você quer conhecer um pouco mais da sua obra, comece por Confissões, e Cidade de Deus é um pouco mais difícil a leitura, porque tem muitos aspectos históricos, muitos aspectos dos deuses romanos, que às vezes a gente não tem conhecimento. Então precisa ser uma leitura comentada com algum comentador para a gente poder entender mais precisamente, certo? Bom, mas antes da gente entrar, que é o que nos interessa aqui, que é como Santo Agostinho vai fazer a sua hermenêutica, é importante a gente considerar que Agostinho vive muito fortemente duas controvérsias, tá? A controvérsia contra o donatismo, né? O que era o donatismo? Bom, o donatismo é simples. Também era um bispo ali do norte da África. Também tinha uma igreja chamada donatista, que era diferente da igreja católica até certo ponto. Mas vocês sabem que antes do Edito de Milão, ali houve uma perseguição de Diocleciano e também uma perseguição muito forte de um outro imperador romano chamado Décio. E ali muitos cristãos, né, foram torturados, foram mortos, mas alguns desses cristãos, eles renegaram a fé, né? Entre acender lá, fazer a oblação, fazer o sacrifício ali, acender o incenso para o imperador e morrer, eles preferiram renegar o cristianismo e acender o incenso para o imperador. Mas outros não, outros foram torturados, morreram e simplesmente não negaram a fé, tá? Então os donatistas, eles diziam o quê? Eles tinham como base o seguinte, uma fé bem mais radical, né? Entre as outras coisas também, os donatistas também defendiam que, por exemplo, adulterou, não tem mais salvação. Fornicou, não tem mais salvação. Idolatria, não tem mais salvação. Né? Então, depois do batismo, se você cometer qualquer pecado grave, você ia para o inferno. Tá? E além, obviamente, deles não aceitarem de volta na igreja, depois do Edito de Milão, quando aí não se tornou mais crime ser um cristão,
eles não aceitavam de volta na igreja essas pessoas que tinham renegado a fé. Evidentemente, parece algo, talvez pareça algo meio maluco para a gente, mas evidentemente que há um fundamento bastante lógico, né? Enquanto, por exemplo, vamos dizer, eu ou você, a gente não renegou a fé, foi torturado, alguns morreram, né? Alguns sofreram torturas horríveis e não renegamos a fé. E aí o Joãozinho lá da esquina, ele chegou na hora, renegou, queimou os livros cristãos, né? Fez ali o sacrifício para o imperador, acendeu o incenso. E agora, quando tudo passou esse período de perseguição, o Joãozinho não, agora eu quero ser cristão de novo. Então essa foi essa grande controvérsia na igreja, né? Especialmente no norte da África, onde estava o bispo Donato, que não queriam aceitar esses cristãos de volta para o seio da igreja. E além também de defenderem que pecados graves, aliás, Orígenes também defendia isso, que pecados graves não poderiam ser, né, mais perdoados, porque tu foi batizado uma vez, aliás, baseado naquela passagem de Hebreus, que uma vez salvo não poderia mais ser salvo a segunda vez, né? Teria que Cristo ser morto uma segunda vez, tá? Então essa foi a controvérsia. Além dessa controvérsia donatista, também a controvérsia pelagiana, né? Onde Pelágio defendia que nós poderíamos, né, até certo ponto, poderíamos ser salvos pelas nossas boas obras, tá? Não é tão radical assim, né? Hoje, lendo as obras, porque o que acontece? Quando era considerado herege, era queimada as suas obras. Então, a gente só tem a explicação do Pelágio pela boca dos seus opositores. E não tem a sua defesa, vamos dizer assim. Mas hoje tem um pensamento que não era tão radical assim, mas também contra essa ideia de eu poder, de alguma forma, salvar-me, né? Embora a gente sabe que hoje, em questão soteriológica, as igrejas se dividem entre as monergéticas, né? Ou seja, só é Deus que faz eu me salvar, eu não tenho nada que eu faça vai ser capaz de ajudar ou de contribuir. E as igrejas que são sinergéticas, né? É Deus que me salva, mas eu também tenho que aceitar e, de certa forma, tenho que contribuir, de algum modo, para a minha salvação, tá? A questão não é mais simples e excede o nosso estudo aqui. O importante para nós, né, já até falamos muito já aqui, mas o importante é entender a hermenêutica de Santo Agostinho, que era uma hermenêutica alegórica, né? Aquilo que eu já falei para vocês já nas aulas anteriores, que a hermenêutica que vai ser a hermenêutica predominantemente na igreja, a igreja hegemônica, né, o grupo que vai dominar a igreja, vai ser uma hermenêutica alegórica. Aqui talvez não tão alegórica como o Orígenes, mas vai procurar explicar as passagens um pouco incompreensíveis da Bíblia, vocês vão ver logo daqui adiante, pela alegoria, certo? Bom, algumas regras de Agostinho, não eram só essas, tá? Mas eu também não quero me expandir muito aqui, porque ele também adotou as regras de Ticônio, né? Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem aquilo que Ticônio escreveu, que também era um bispo. Mas essas são algumas regras específicas de Agostinho, tá? Que ele, vamos dizer assim, defendeu e escreveu sobre isso. Uma é que a autoridade da igreja a autoridade das escrituras está fundamentada na autoridade da igreja. Bom, e até eu botei uma observação. Essa regra será utilizada pela igreja romana como justificativa para suas alegações de controle da leitura e interpretação da Bíblia. É aquilo que eu já falei para vocês, que lá no século III, com Tertuliano e alguns outros bispos, mas eles defendiam o quê? Só a igreja pode interpretar a Bíblia. Ou seja, só a igreja detém essa autoridade para interpretar a Bíblia. E claro que esse aqui é um movimento eclesiástico e é um movimento da igreja como instituição, tá? Como instituição, né? E obviamente com a melhor das intenções, que era evitar
as heresias, evitar que qualquer um, né, a interpretasse da forma que quisesse interpretar, e ali surgissem coisas que são antagônicos à palavra de Deus. Embora, gente, embora isso, à primeira vista, né, pareça ser bom, isso também vai gerando, com o passar do tempo, foi gerando distorções, porque a própria igreja vai trazendo para dentro dela coisas extremamente heréticas e antibíblicas, né? Eu quero começar uma outra série de estudos onde eu vou mostrar o quanto nós, como igreja do século XXI, estamos distantes daquilo que Cristo pregou, né? Porque a gente foi colocando, foi inserindo, foi mudando, foi modificando, foi reinterpretando, né? E de forma que às vezes a gente defende uma coisa na igreja é instituição, né? Igreja como denominação, que chega a ser anticristã, tá? E infelizmente isso vem ocorrendo muito e nos últimos tempos esse processo, né, de separação e distanciamento entre cristianismo, aquilo que Cristo pregou, e cristianismo institucional vem cada vez mais divergindo em vez de convergirem, né, para aquilo que Cristo pregou. Aliás, se nós somos discípulos de Cristo, nada mais natural que a gente siga aquilo que Cristo pregou, né? Não é aquilo que o Papa Francisco vai adotar agora, que o Edir Macedo, ou seja, quem for a figura, venha introduzir para nós, ok? Certo, mas vamos lá. Né? Então essa é uma das primeiras regras. Outra regra, os pontos, que é usada até hoje, essa, né? Os pontos obscuros das escrituras foram nelas colocados por Deus. Tá? E podem ser interpretados com base em passagens muito mais claras. Né? Quando eu tenho uma dificuldade numa passagem, opa, sinal vermelho, o que o restante vai me dizer. Né? Muito importante. Outra, quando as escrituras são ambíguas, é possível usar a regra de fé para interpretá-las. Gente, lembrando, desde o século II, a igreja tinha um credo, ela tinha uma regra de fé que dizia que Jesus encarnou, né, que nasceu de uma virgem, que ele era tanto Deus como homem, que veio ao mundo, morreu. É bem extensa, inclusive, essa regra de fé. Mas uma regra de fé. Então, o que ele está dizendo? Quando eu não estou compreendendo muitas escrituras, o que diz a regra de fé? Ah, bom, a regra de fé diz que Jesus é tanto Deus como homem que nasceu. Bom, então isso equivale quando há uma ambiguidade, ok? Terceiro, passagens figuradas não devem ser compreendidas literalmente. Aquilo que eu dizia, já disse para vocês, os pais da igreja, quando eles tinham primeiro só o Antigo Testamento, aqui obviamente já se tem o Novo Testamento, consolidado inclusive, né, Atanásio 367, mas depois vai ser consolidado em concílio, eles já tinham isso consolidado. Mas, por exemplo, como é que Agostinho via poligamia no Antigo Testamento? Ele não via como literalmente, ele não via isso como literal, tá? Porque isso era difícil, né, de uma igreja ascética, de uma igreja celibatária, e essa igreja defender a poligamia, né, ou interpretar, ou ver no Antigo Testamento a poligamia. Então eles preferiam ver isso figuradamente, tá? Mas hoje se tem outra compreensão e se compreende que aquilo era realizado naquele contexto sociocultural, histórico daquele momento, certo? Uma figura não precisa ter somente um significado. Isso aqui é um pouco controverso, mas é comum, inclusive em hermenêuticas hoje, né? Se o pão representa tal coisa, representa o que Deus fala lá em Gênesis, vai representar o que Deus fala em toda a Bíblia Sagrada. Não é isso que ele defendia. Ele defendia que às vezes uma figura poderia ter mais de um significado conforme o contexto, conforme a sua aplicação, o que é muito mais salutar e saudável, né, dentro de uma interpretação bíblica. E
por último, qualquer significado possível que um texto possa ter é legítimo, quer o autor o conhecesse ou não. O que ele está definindo aqui? Que o que o escritor escreveu, talvez nem ele soubesse o sentido daquilo, né? Que é um pouco controverso, tá? É claro que palavras proféticas, às vezes elas têm, existe o que alguns defendem, o duplo cumprimento da profecia, né? O duplo cumprimento da profecia. Um cumprimento imediato e às vezes um cumprimento lá no futuro, tá? Mas o que ele está defendendo aqui é que às vezes o autor escreveu coisas que nem ele sabia, né? Mas que Deus poderia revelar para nós hoje, né? Como eu ia dizer disso para você já no início, Agostinho, ele entendia que a Bíblia, de forma alegórica também, mas entendia que a Bíblia tinha um sentido espiritual muito mais profundo do que a literalidade pudesse compreender. Há quem diga até que Agostinho só foi compreender, porque Agostinho leu a Bíblia antes de se tornar cristão. Ele já lia as Escrituras. Ele já lia como um livro qualquer, como Cícero, né, que muito influenciou ele, inclusive, como outros, mas que ele lia literalmente. E quando ele vê, né, o Ambrósio, né, quando ele vê o Ambrósio pregando e o Ambrósio usando uma interpretação mais alegórica e espiritual, isso realmente vai abrir a sua mente para começar a compreender que a Bíblia tem um sentido espiritual, claro, né? Sempre lembrando que esse sentido espiritual pode abrir brechas para N interpretações e às vezes não tão assertivas, certo? Gente, e por último aqui um exemplo da hermenêutica de Agostinho, uma hermenêutica muito alegórica, um pouco tipológica, mas que vocês vão compreender porque hoje até não se faz essa hermenêutica mais, né? É a passagem do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que Agostinho escreve sobre isso? Bom, ele escreve o quê? Os 5 pães são Pentateuco, né? E são de cevada. Por quê? Porque assim como é difícil descascar o grão de cevada, também é difícil identificar a mensagem do Antigo Testamento por trás do seu simbolismo externo. Vejam bem, não tem muito, né? É preciso um certo tipo de imaginação para a gente compreender isso. O menino representa Israel, que possuía o alimento divino, mas não se alimentava dele. Os 5.000 homens significam Israel sob a lei. Eles se reclinam sobre a grama porque os seus pensamentos são carnais. E toda a carne é como a grama. Então vejam bem que, né, é uma interpretação bastante forçada de uma passagem que vai relatar um milagre de Cristo. E os 12 cestos de sobras são os muitos ensinos que as pessoas não conseguiram receber. E aqui continua, né, dizendo que depois os apóstolos, os bispos, né, os presbíteros vão poder usar esses ensinos para continuar ensinando as gerações que viriam. Então, aqui tem um belo exemplo, só para vocês verem como esse tipo de interpretação, ele foge muito aos aspectos literais ou gramáticos, históricos das situações em si, né? Ou seja, o Agostinho, assim como todos os bispos, todos os intérpretes alegóricos, eles procuram enxergar nas coisas alegorias de uma verdade bastante mais profunda. Ok, gente? Então, assim a gente encerra. Por hoje, encerramos a hermenêutica da patrística e na próxima aula, a hermenêutica da igreja medieval, né? Aguardo vocês para a nossa 12ª aula. Um abraço a todos.